Quando eu já vou começar gravando aqui, porque aí Tá? assim que você achar melhor, você pode iniciar. Já vão dar 7h39 e aí o pessoal vai entrando, vai ficar gravado por alguns dias. Peraí, Quem só um ficar até o minutinho. final vai ganhar aquele brinde que você fez. Muito legal. Ah, brinde especial, né? Bem legal, bem legal. Bom, então 7h40, Wander, 19h40. Vou iniciar aqui para critério aqui da gravação, para depois da edição. Então, boa noite para quem já está online aqui com a gente. Hoje a gente vai ter o privilégio de ter o Wander Pacheco, meu amigo, parceiro, para dividir com a gente a experiência dele do mundo corporativo, planejamento estratégico, financeiro, uma visão de aplicação de ferramentas para o crescimento, né, que todos nós desejamos. Então, hoje ele vai falar um pouquinho sobre a viabilidade de uma aplicação, vai usar algumas ferramentas bem interessantes. Então, Wander, se apresente aqui para os nossos amigos, colegas e conta um pouquinho aí da sua história na sua jornada aí de diretor, grandes empresas, de consultor, e aí depois você começa a sua apresentação. Boa Fique à noite. vontade, que agora é com você. É conosco. Boa noite aí a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Jefferson, por mais esse convite, né? É sempre um prazer nesses novos desafios, né? Se eu for contar toda a minha jornada, toda a minha história, né, executiva, experiência profissional, a gente vai precisar daqui uns 30 dias aqui de palestra para a gente falar um pouquinho da nossa, né, jornada, né? Mas eu acho que, assim, resumidamente, né, eu tenho uma expertise de desenvolvimento de negócios, né, planejamento estratégico, desde pequenos, médios e grandes negócios, né, tanto na vida profissional quanto na consultoria, passando sim por grandes empresas, né, passei pela Starrett, passei pelo Grupo Skincariol, onde foi talvez minha maior expertise, né, Penalty, Ferretti, enfim, grandes empresas, né, com boa representatividade nacional e internacional, né. E esse segmento, né, de ortodontia, para mim é muito bacana. Eu tenho um irmão, inclusive, que é dentista, né, então vivenciei um pouquinho essa questão de gestão de consultório, gestão administrativa de uma clínica, né, poder ajudar um pouco esse desenvolvimento, né, de negócio, que é tão difícil como qualquer outro, né. Mas usando aí como parâmetro ou até como uma experiência vivenciada, né, quando a gente começou todo um trabalho no Grupo Skincariol, em planejamento estratégico, fazendo aqui uma pequena introdução, né, a gente reconheceu que a gente tinha limitações. Então, naquela época tinha Antártica, tinha Brahma, tinha Skol, tinha Kaiser, que era muito forte, né, algumas marcas que a gente já nem lembra mais hoje, né, e nós sabíamos que não poderíamos ser grandes como eles, né, em termos de volume de venda, de presença de mercado. Mas a nossa definição era que nós tínhamos que ser o melhor de todos, né. E essa definição ela é muito importante, porque dá uma luz a você, a escolhas, porque tudo é uma questão de escolhas, o caminho que você quer. Às vezes a companhia ou o negócio quer crescer no seu faturamento e privilegia vender mais do que ter mais lucro, do que ter mais resultado. Naquela época, a nossa definição não era essa, a nossa definição era: vamos ter o melhor lucro do segmento de bebidas. E depois de 10 anos, né, quando eu entrei, a empresa tinha 400 funcionários, quando eu saí, nós tínhamos 12.000 funcionários, né, o faturamento na época, né, quando eu entrei era em torno de 100 milhões, quando eu saí já eram mais de 7 bilhões, enfim, o negócio cresceu muito depois aí no longo de 10 anos, né,
Quando eu entrei era uma única fábrica, quando eu saí já eram 11 fábricas, nós não tínhamos centro de distribuição, quando eu saí já eram 45 centros de distribuição. Então, desenvolver tudo isso, né, não é algo simples, é complexo, né, porque além da questão de estrutura financeira, operacional, tem uma definição que eu acho muito importante, que é objetivo, que é estratégia, que é você fazer as suas escolhas. E isso depois que eu saí de lá, eu saí da Skincariol em 2008, né? Ela foi vendida para a Brasil Quirin e foi o maior negócio, né, no ramo de bebidas no mundo. Então, quando a gente olha o quanto foi pago, né, pela companhia versus, né, o que a companhia tinha de presença, né, nacional, o que ela faturava e qual era o resultado, foi o maior fator, né, de mercado, né, maior do que a Anheuser-Busch, quando foi comprada pela Ambev, enfim. Então, acabou conseguindo chegar naquilo que queria, né? Cresceu tanto que acabou, por outros motivos, também escolhas, né? De uma empresa nacional, familiar, que aí cada um quis seguir um caminho distinto e aí decidiram vender um negócio. E a minha expertise, Jefferson, para a gente entrar em investimentos, porque eu estou falando disso porque a gente hoje vai falar do tema de investimentos, né? Então, é olhar muito esse sentimento de curto, médio e longo prazo, né? Do que a gente quer para o nosso negócio e do que a gente quer para a nossa vida, principalmente quando a gente fala negócios de serviços, né? Que somos nós mesmos. Eu sou uma pessoa de prestação de serviços, né? Eu tenho a minha consultoria, assim como a Expert for Up, que depende do meu trabalho, mas a empresa não pode depender de mim, né? Eu tenho que desenvolver o negócio de uma forma que ela se cresça, ela se desenvolva e que no momento que eu queira me retirar, ou que eu queira me ausentar, ou até diminuir o meu ritmo, o negócio consiga, né, crescer, evoluir, se desenvolver e que eu consiga ter uma aposentadoria melhor, que eu consiga também manter meu padrão de vida. Isso é planejamento, isso é estratégia, isso é escolhas de investimentos, porque o que você investe hoje, você vai colher lá na frente, né? Eu sei que hoje a gente vive num mundo muito imediatista, né? Quando a gente olha aí bitcoins, né, essas promessas de retorno rápido, eu sou muito pé no chão. Eu gosto de planejar a curto, médio, longo prazo e fazer acontecer dentro de um planejamento. Às vezes a gente parece que é impossível, a gente pensa que é difícil, mas se você planejar, você conquista, você consegue, né? Desafios vão ter, problemas vamos ter, né? A gente acaba tendo que mudar rota, mudar sentido, ouvir o que está à nossa volta, se permitir, né, a ouvir os outros, ouvir o que está acontecendo para poder crescer. Eu posso até dizer, a Expert for Up é este formato, né, um formato de cocriação. Nós nos conhecemos, começamos a desenvolver, estamos aqui fazendo startup, né, do nosso negócio, fazendo isto acontecer. E eu acredito muito nisso em investimento. E a minha expertise é muito ligado a empresas familiares, empresas, né, onde o dono está à frente, onde tem sucessão, aonde tem muitas vezes dúvida de como fazer a gestão do negócio, se confunde a vida pessoal com a vida profissional. É muito comum hoje em dia ainda você ver que as pessoas misturam isso, não tem nem conta bancária separada da vida pessoal, da vida, né, profissional. Então, planejar isso é muito importante, né? E isso passa por investimento, né? É bem interessante. O Vander, assim, eu conversando, né, e mesmo eu já passei por esse caso, no sentido às vezes a gente procura uma solução rápida, né? E você comentou aí da decisão da Skincariol, que levou 10 anos, né, para chegar até a venda, quando você saiu, já tinha vendido, mas esse processo todo foi uma jornada, né? E às vezes a gente é levado
a buscar soluções rápidas, né? Soluções milagrosas. Como é que é essa realidade? Isso acontece muito na área de saúde, né? Que a gente busca alguma coisa para a gente repetir, pegar um copiar e colar e repetir o mesmo processo que você fez na empresa X, eu quero copiar e colar na minha clínica Cedro. Como é que é assim no mundo corporativo, né? Antes de você começar a fazer a sua apresentação mesmo do investimento, né? Análise de investimento, o que você diria sobre a gente, às vezes, insistir nessa busca da fórmula mágica? O curto prazo é importante, né, Jefferson, porque dá, né, a calmaria, né, dá a segurança do dia a dia. Mas ele acaba sendo viciante, você acaba ficando preso a ele, você acaba ficando escravo, né, do curto prazo. A hora que você começa a pensar em médio e longo prazo, você começa a se libertar, né, você começa a se desenvolver maior. É difícil pensar a médio e longo prazo? É, mas assim, já foi muito mais difícil, né? Eu sou de uma geração que vivenciou a inflação de 40% ao mês, de 50% ao mês, coisa que muita gente não viveu isso ainda. Talvez você não tenha vivenciado isso, né? E é necessário esse planejamento. Não estou falando que é para deixar o curto prazo de lado, esquecer o curto prazo. Não, de forma alguma. Você tem que pensar assim no teu curto prazo. Mas ao pensar ao médio e longo prazo, que vai aliviar o teu trabalho de curto prazo, vai te aliviar, antever coisas que você precisa pensar. Porque a aposentadoria, aí todo mundo uma hora vai ficar velho. Então você tem que pensar hoje, quando você está jovem, para você lá na frente ter uma melhor situação. Ah, eu quero desenvolver meu negócio, quero crescer meu negócio, posso abrir, né, 2 consultórios, uma clínica, posso ser sócio. Qual é o formato que eu quero para a minha vida? Né? Aquilo que se adequa ao que eu almejo, né, como futuro, como tanto profissional quanto pessoal, porque isso também, né, não há benefício sem sacrifício. Tudo tem, né, os dois lados. Mas eu sempre penso assim, tem ferramentas, tem metodologias que nos ajudam a controlar o curto prazo, a gerir o curto prazo, assim como tem ferramentas para você controlar, planejar e executar o médio e longo prazo. E são exercícios. O primeiro planejamento que você vai fazer de médio prazo, você pode errar muito, mas você vai aprender com esses seus erros. Com certeza, o segundo, você já não vai cometer os mesmos erros. No segundo planejamento, você já vai ser mais assertivo. E assim você vai aumentando a distância do tempo. Faz um planejamento de 1 ano, depois de 2 anos, 5 anos e o longo prazo. É a mesma coisa de você construir uma casa. Você começa com uma casa pequenininha, de 60 metros, 100 metros, depois constrói uma de 200, depois você vai para uma de 500, 600, a 1.000 metros quadrados. A experiência que você vai adquirindo é outra. Então, eu acredito muito nisso. Até porque, quando a gente fala nesse segmento de saúde, onde os profissionais são formados dentro de uma área muito técnica, né, especializada, né, aprofundado, e não tem essa vivência de gestão. Não tem, é uma pena, né, que na formação, né, nas universidades, não dão aula de gestão, né, de gestão administrativa, gestão financeira, de planejamento, e aí o ortodontista vira um dono de um negócio, né, que o consultório dele é um negócio, como qualquer outro. Precisa de recursos humanos, precisa de um contador, precisa de um financeiro, precisa de um marketing, de vendas, precisa de investimento. Né. Tem todas as dificuldades como uma grande empresa. Porém, muitas vezes o ortodontista está sozinho. Malemar, ele tem lá um contador que só processa informação para imposto de renda, para pagar imposto do mês a mês, mas não dá este outro lado consultivo de como desenvolver o negócio, como crescer, como pagar planejamento tributário, como realmente fazer um negócio se desenvolver, né? E a formação é essa.
Então, tem que buscar outras fontes de conhecimento, né? Pode ser em uma comunidade como a nossa, que nós estamos criando, pode ser através de leitura, pode ser através de cursos, MBA, e a gente vai, com o tempo, criando outros compromissos. Como a gente estava falando agora, aí, né, acho que era o Vinícius que está aí, né, exercendo, né, a responsabilidade dele de pai, está com o filho, né, ao mesmo tempo nos assistindo aqui. E tudo isso vai demandando, né, mas as escolhas é que são, né, importantes. Estar numa comunidade que possa dividir com você, que você possa se recorrer a discutir, trocar ideias, é fundamental hoje em dia. E hoje está muito prático, né? Hoje está fácil de você obter informações para poder crescer e se desenvolver, mas vai ter que ter uma dedicação. E é o velho ditado, tentativa e erro. Tenta uma vez, erra, acerta e vai até você buscar a perfeição. É a prática. Podemos começar? Preocupado com o tempo aqui. Muito bem. Eu estou com a apresentação aqui ou você que está aí, Jefferson? Pode compartilhar aí. Já está Tá. liberado para você. Ah, então beleza. Vocês já estão vendo? Eu já estou vendo, sim. Então tá bom. Bom, antes de mais nada, a todos aí que estão participando, pode interromper a qualquer hora, a qualquer momento. Eu vou tentar ser o mais claro possível, porque eu sei que é um tema que nem todos vocês conhecem ou tiveram alguma experiência, e eu vou tentar ser muito prático, muito objetivo. Mas fiquem muito à vontade a interromper, a perguntar, né? Não guarde dúvidas, não. Vamos sair daqui desse evento realmente com as dúvidas esclarecidas, com entendimento, porque é isso que mais importa para todos nós. Nós somos da Expert for Up e a nossa missão, né, é repensar, transformar, progredir o seu negócio. Então, essa comunidade ela tem isso como fundo, de pensar, repensar, transformar para poder progredir, né? E aí passa por nós, né? Porque se a gente não repensa no que a gente gostaria de fazer, nas nossas escolhas, a gente não consegue se transformar e muito menos progredir. Hoje o tema é gestão de investimentos. Tão importante, porque um erro numa decisão de investimento pode custar caro, né? Eu investir mal pode fazer com que eu sofra por muito tempo. E é isso que a gente tem que buscar, né? Ser o mais assertivo possível. A gente vai mandar todo o material para vocês, não precisa se preocupar aqui em leitura, depois nós vamos mandar o material para vocês. Mas quando a gente fala de investimento, o que a gente está falando? É aplicação de recursos, títulos, pode ser investimento financeiro, né? Como as aplicações, dólar, câmbio, ações, criptomoeda, que hoje está muito em moda, enfim, todo e qualquer investimento. E o investimento se predispõe a retorno. Você tem que ter uma rentabilidade no negócio. E o investimento também pode ser em capital, né? Pode ser em bens próprios, né? Como terreno, como casa, como máquinas, como instalações, como equipamentos, como um consultório, montar um negócio, você vai precisar de um investimento. Então, todo e qualquer investimento pressupõe retorno. Às vezes as pessoas se confundem em custo versus investimento, em despesa versus investimento. Despesa e custo é aquilo que você vai despender um recurso, mas não necessariamente você vai ter um retorno, não necessariamente aquilo vai te gerar um lucro, né? Quando a gente pensa em analisar um investimento, tem 3 pontos principais. O primeiro que é entender as diferenças entre os planos de financiamentos. O segundo é como preparar as informações para uma boa análise financeira. E o terceiro, quais são os métodos para a comparação de oportunidades de investimento. Isso é que a gente vai falar hoje. São esses 3 temas. O primeiro,
mais rapidamente, não vou aprofundar, porque não dá tempo, mas o segundo e terceiro nós vamos aprofundar um pouco mais, vou colocar alguns exemplos, alguns cases aqui para a gente trabalhar. Vamos pensar aqui, né, como entender as diferenças, né, entre esses planos e financiamento. Então, aqui um exercício simples, pensando num investimento de R$ 120 mil a uma taxa de 1,48% ao mês, a ser pago em 6 meses. Dependendo do modelo de sistema de financiamento, que existem vários, você vai pagar de uma forma diferente. O SAF é o sistema de amortização no final, ou seja, você vai pagar tudo lá no final. Eu pego o dinheiro hoje e daqui 6 meses eu vou pagar o valor total, que é o caso que está mostrado aqui nesse fluxo. Eu peguei os R$ 120 mil no momento zero e devolvi para o banco ou para quem me emprestou, depois de 6 meses, R$ 131.058,14. Já no sistema SAC, o sistema SAC significa amortização constante. Quando a gente fala de prestação, né, ou parcela, parcela é juros mais amortização, ou amortização mais juros. No saque, a amortização ela é constante, mas os juros ele é decrescente. Então, você pega aqueles R$ 120 mil, se for no sistema saque, o primeiro mês você vai pagar R$ 21.776. No segundo mês, R$ 21.480. No terceiro mês, R$ 21.184. Você percebe que a prestação está decrescendo, está caindo. Por quê? Porque os juros é decrescente. E no final, quando você soma tudo isso, você pagou R$ 126.216. No sistema americano, já é diferente. No sistema americano, você paga o principal, a amortização, no final. Mas durante o contrato, você paga os juros. Então, R$ 120 mil vezes 1,48% dá R$ 1.776. Então, primeiro mês você vai pagar os juros de R$ 1.776. Quanto eu estou devendo? Os mesmos 120 mil, porque eu só paguei os juros. O principal continuou sendo 120. No segundo mês, paguei de novo os juros. No terceiro mês, paguei de novo os juros. Até o último mês, que eu vou pagar os juros mais o principal, que dá 121.776. Portanto, quando eu somo esses valores históricos, eu tenho aí 130.656. O price, que é o mais conhecido por nós, né, que os bancos utilizam muito, que é prestação igual. Se eu tenho prestação igual, eu vou ter juros crescentes e amortização decrescente, mas a prestação é igual. Então, eu vou pagar 6 parcelas iguais de 21.048, que me dá um total de 126.292,09. E existe um que é misto, que é uma média entre o price e o saque, que aí dá, né, esses valores aí. Por que é importante entender isso? Primeiro, dependendo do tipo de investimento que você vai fazer, você vai ter um tipo de amortização. Se você vai financiar uma casa, existe os quatro principais tipos. Você pode ter saque, americano, price e SAM em contratos imobiliários. Então é importante você saber como é que é o meu sistema, né, de pagamento, de amortização do principal, para eu poder me planejar. Se as prestações vão crescer, se elas vão decrescer, se são prestações iguais. Isso é importante para o meu planejamento do dia a dia. Quando a gente olha isso, a pergunta que vem é: qual dessas opções acima é a melhor, na visão de vocês? Esse é o teste para saber se o pessoal está prestando atenção. Ninguém opina? Heitor, Rosângela, João? É só desmutar aqui no canto inferior da tela, ó. O microfone aperta e libera. Tá, escreveu no chat ali, Wander.
Ah, eu não estou vendo o chat. Como é que eu faço para ver o chat aqui? Ah, estou Eu vendo acho que aqui. é Agora fácil. vi. Desculpa, agora que eu vi aqui o chat. Eu não tava com o chat aqui aberto. Olha lá, saque. Porque é o menor valor, né? O menor valor histórico, né? Quando eu somo tudo, não é isso? Muito bem. A verdade é que todos eles são iguais, por incrível que pareça, né? Porque eu não posso somar uma prestação que eu paguei em janeiro com uma outra prestação que eu paguei em maio ou junho, porque o dinheiro tem valor no tempo. Então, por exemplo, aqui no caso do Price, R$ 21.000 no primeiro mês, ele é diferente de R$ 21.000 no sexto mês. Então, eu tenho que trazer tudo isso a valor presente ou a valor futuro. Todas essas formas, elas são iguais. Mas por que é importante eu saber, então, a diferença entre eles? Primeiro, para eu poder me adequar no meu fluxo de caixa. Eu posso estar no momento que eu quero só pagar lá no final. Eu posso estar no momento que eu prefiro pagar mais agora, mas ter taxas, ter prestações decrescentes. Que tudo isso depende do meu planejamento de fluxo de caixa financeiro dentro da minha empresa, do meu negócio. Outra coisa muito importante é saber isso, porque num dado momento você pode querer interromper esse financiamento. Você pode querer renegociar esse financiamento. Você pode querer quitar o financiamento. Para isso, você vai precisar saber qual é o saldo devedor. Se você não sabe qual é a metodologia que foi utilizada, você nunca vai encontrar qual é esse saldo devedor. E você vai ter que acreditar que o banco está fazendo conta certa. E acreditem no que eu vou falar. Infelizmente, os bancos nem sempre levam a coisa tão a sério. Às vezes o banco coloca um valor que, se a pessoa não confere, vai pagar a coisa errada, coisa que não devia. E eu já vi muitos casos assim. Então é importante você ter isso, olhar no contrato, porque com isso você vai saber exatamente qual é o teu saldo devedor e se planejar melhor. Mas isso é uma coisa boa, né? E ao mesmo tempo, vocês que estão na comunidade, quando forem fazer algum financiamento ou empréstimo, coloca na comunidade, questiona o Jefferson, questiona o Vander. Olha, estou fazendo aqui, como é que é isso? Me explica, me ajuda. Nós estamos aqui para isso. Hoje eu não vou ter uma aula aprofundada em cada um desses sistemas, mas eu quis dar um overview, um sumário, para vocês entenderem que existe mais de uma opção e que dependendo do financiamento que você vai fazer ou da operação que você vai fazer, se vai ter um sistema de amortização diferente, um plano diferente. Ok? Bom, seguindo em frente, que nós temos muita coisa ainda. Aí vem a segunda etapa, que é tão importante, que é como preparar as informações para uma boa análise financeira. Para isso, eu sempre coloco 3 etapas. Primeira etapa, descrever a oportunidade de investimento. O que é descrever? Olha, eu quero comprar uma nova cadeira de dentista, porque ela vai me dar mais conforto na hora de tratar o meu paciente, meu cliente. O meu cliente também vai estar mais confortável nessa nova cadeira, ela tem várias opções. Enfim, eu tenho que descrever a finalidade daquilo. Ah, eu vou comprar um scanner porque eu não quero mais terceirizar. Eu tenho que descrever qual é a finalidade, qual é a oportunidade, o que exatamente eu quero com aquilo. Depois vou para a segunda etapa, que é definir o fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa líquido? Eu tenho que definir as receitas barra custos e despesas. Bom, com esse novo equipamento, com esse novo investimento, eu pretendo faturar mais. Por que eu vou faturar mais? Ah, porque eu vou estar mais confortável, eu vou conseguir trabalhar mais rápido. Aquilo que eu fazia, um procedimento em 45 minutos, nesse novo equipamento, eu faço em 30 minutos.
Então, eu vou ganhar mais tempo, vou conseguir atender mais pacientes, mais clientes no mesmo dia. Vou ter uma redução de custo, porque esse equipamento gasta menos material, gasta menos impressão, gasta menos qualquer outra coisa. Tem um consumo de energia menor, né, porque foi feito agora recentemente e o maquinário gasta menos quilowatt-hora do que o anterior. Eu preciso colocar isso na ponta do lápis. E o inverso também, porque muitas vezes você fazer um investimento num novo equipamento pode ter despesas. Vou precisar contratar um consultor para me ensinar a trabalhar com esse novo equipamento, para me dar assessoria, vou ter que comprar uma licença de software para utilizar esse novo equipamento, tudo isso é uma despesa. Então, eu preciso elencar nesse meu investimento o que eu vou ganhar, todas as minhas receitas, todos os meus custos / despesas. E o fluxo de caixa líquido é um menos o outro, só que de uma forma ordenada. A gente vai ver logo à frente. E o terceiro ponto, muito importante também, é definir a taxa mínima de atratividade. O que é TMA? Cada pessoa tem uma taxa mínima de atratividade. O Jefferson, por exemplo, que está nadando no dinheiro, ele, para investir, ele vai basear o investimento, a taxa mínima de atratividade é a criptomoeda para ele, o rendimento da criptomoeda que ele tem. Se o investimento do negócio não for, né, melhor do que 15% ao dia, né, Jefferson, ele não entra para investir. Eu, por exemplo, não. Quando eu vou fazer um investimento, eu tenho que me recorrer a banco. E eu vou emprestar do banco, o banco me faz lá uma taxa lá de 1,5%, 2% ao mês, 3% ao mês. Então, essa é a minha taxa mínima de atratividade, que é o meu balizador. Eu não estou com dinheiro aplicado, eu vou captar no mercado. Então, o meu negócio, o meu investimento tem que render mais do que essa minha TMA, do que essa minha taxa mínima de atratividade. Porque se ela render menos, eu não vou fazer o investimento. No caso do Jefferson, se o negócio for render menos do que 15%, não faz sentido ele investir, porque ele já está com o investimento lá guardado em criptomoeda, dormindo em touca e meia, e todo mês vai render aqueles 15% para ele. Né? Então, não faz sentido investir num novo equipamento, num novo negócio, para ter uma rentabilidade menor que essa. Então, taxa mínima de atratividade depende de cada um, de cada negócio, de cada momento, e isso é importante definir. Com isso, quando a gente fala ali da descrição da oportunidade, eu acabei falando um pouco até já antes, mas definir todos esses processos. Porque muitas vezes você tem coisas importantes que você esquece de colocar. Qualidade, vai melhorar a tua qualidade no atendimento, vai melhorar a tua qualidade, né, do trabalho, se vai reduzir custos ou não, se tem outras pessoas envolvidas. E aí é descrever essa oportunidade em termos financeiros. Aqui embaixo tem aqui um gráfico, né, que vem no momento 0, mês 1, mês 2, mês 3, até quantidade de meses que você quiser. Na parte superior, onde está o R, são as receitas. No primeiro mês, quanto é que eu acho que eu vou receber com esse novo equipamento? Acho que eu vou faturar a mais, ou seja, é incremental, é superior ao que eu já fazia sem esse novo equipamento. Eu acho que eu vou faturar a mais X reais. E no segundo mês? No segundo mês eu vou faturar mais ainda, porque, puxa, eu já ganhei expertise, ganhei notoriedade, fiz um marketing em cima disso e vou faturar mais ainda. No terceiro mês, agora eu vou faturar mais ou menos igual. E aí você define as suas receitas ali, assim como também as reduções de custos / despesas. E na parte inferior, né, desse gráfico, onde está o C, toda a parte de custo / despesa. Para esse novo investimento, contratei um consultor e ele vai me dar consultoria por 2 meses. Então, naqueles 2 meses, eu coloco aqueles valores. Eu vou ter que comprar uma licença. A licença eu vou pagar, é uma licença anual, mas vou pagar mensalmente. Então, coloca lá os valores mensais. Eu quero fazer um anúncio na rádio nesse novo equipamento que eu comprei para
para meu consultório, tal, para minha clínica, eu quero fazer né, ou na rádio, não, coisa antiga, né, rádio, né, vou falar aí de Instagram, vou fazer outras fontes aí, TikTok, vou investir, né, no marketing, então vou colocar lá, contratei uma agência, vou colocar esses custos. E quando a gente pensa no líquido, é um menos o outro, né? Fluxo de caixa líquido é eu pegar as minhas receitas menos meus custos e despesas e encontrar qual é este valor. Por que que isso é importante? Para eu encontrar a minha taxa interna de retorno, a famosa TIR. O que que é taxa interna de retorno? É a taxa que me diz quanto o negócio está rendendo. É a taxa que vai me dizer, eu vou investir tanto, este negócio vai me render tanto, isso significa uma taxa média mensal ou taxa média anual de X% de retorno. E aí eu comparo essa taxa média do negócio versus aquela minha taxa mínima de atratividade. Se a taxa de retorno for maior do que a minha taxa mínima de atratividade, o negócio é viável, é atrativo, é bom. Se ela é menor, significa que eu não devo investir. E também usamos como parâmetro, né, ele é importante para a gente definir o payback, que é o tempo de retorno do investimento. Eu vou investir X reais com essas minhas receitas, com meu fluxo financeiro, em quanto tempo esse retorno, o investimento retorna na minha mão, baseado naquela minha taxa mínima de atratividade. É muito conceito, é muito dado, TMA eu já falei, vou pular. E aí o terceiro ponto, que em seguida a gente vai para a parte prática, que é os métodos. Então a gente viu lá o sistema de amortização, vimos como preparar a base de informações para que eu possa fazer uma boa análise, e aí eu preciso saber quais são as metodologias para eu comparar as oportunidades de investimento e definir o que é bom e o que não é. E aí tem 3 metodologias. Valor presente líquido, que é o melhor de todos, que é o que mais o pessoal utiliza, chama VPL, que é trazer todas as minhas receitas, custos e despesas para o momento zero e saber se ele é positivo ou negativo, através da taxa mínima de atratividade. A taxa interna de retorno, que eu já também falei, que é entender qual é a taxa do negócio, a taxa interna de retorno do negócio, do investimento que eu estou fazendo. E assim também como o payback, que é o retorno do investimento. São 3 informações básicas para eu poder analisar e falar, vou financeiramente, economicamente falando, se vale a pena investir ou não neste negócio. Aqui, no material que eu vou mandar para vocês, vai ter a fórmula de como calcula VPL, para quem gosta de fórmula, quem gosta de matemático, mas, hoje em dia, nós temos, né, as máquinas financeiras, tem planilhas que nos ajudam muito a chegar nesses números. Uma curiosidade, quando a gente fala de taxa interna de retorno, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de utilizar a calculadora HP12C, que é a calculadora financeira, mas para quem já utilizou e vai encontrar, por exemplo, uma taxa ou um período, a máquina fica lá aparecendo assim, running, 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 running na tela. O que é esse running? Porque para calcular a taxa interna de retorno, a máquina usa interpolação. O que é interpolação? Ele chuta um número alto e um número lá embaixo, que é o caso aqui. Ele chutou o número 38 e menos 334. E isso, com essa interpolação, ele cruza o eixo X, né? E aí ele encontra qual é a taxa, que está entre 15 e 16, que nesse caso aqui era 15,10%. Eu sou da época que a gente fazia essa conta de interpolação em papel quadriculado, viu, Jefferson? Era aqueles quadriculados de milimetragem, se passava e batia certinho. E aí veio as máquinas, né, a calculadora HP12C e tal, que foi a grande revolução
na época. Hoje você tem Excel, as planilhas eletrônicas que calculam tudo isso com muita facilidade, né? Mas quando ela fica ali running, é porque ela está fazendo a interpolação, ela chuta um alto, um alto, um baixo, e ela vai diminuindo, diminuindo as extremidades até chegar o zero. Tentativa e erro. Essa é a metodologia para calcular, né? Payback, eu já falei que é o retorno do investimento e que ele significa em que tempo o valor presente líquido se torna zero, que a partir dali ele vira positivo, então retornei o meu investimento, a partir dali eu tenho lucro, vou ter rentabilidade no negócio. Colocando tudo isso em prática, vamos pegar aqui um primeiro exemplo, que eu acho que vocês devem conviver com isso, né? Scanner, comprar, alugar ou terceirizar. Aliás, com o pessoal que está aqui, quem tem scanner no seu próprio, na sua própria clínica, no seu consultório, e quem não tem? Tem uma dúvida boa. Eu tenho, mano. Jefferson tem. Podem escrever no chat, né? Ó, o O Hélio Hélio não não tem. tem. Ah lá, pública clínica no Rádio do Dia, também não, Vinícius. Ah, Vinícius tem. Não tem. Não tem, Juliana. João Cleto também não tem. Oi. Tô com áudio agora? Está, Pode Heitor. falar, Heitor. Eu tive, comprei, adquiri e vendi, me arrependi. Você Você está vê em como é bom. qual segmento? Eu sou radiologista. Radiologista, certo. Eu comprei um Aitero 1, e foi o ano passado. Não comprei o 2, comprei o 1, que eu achei em conta e faria o serviço à demanda que eu imaginava que teria, mas não aconteceu. Você vê como é importante a troca de experiências, né? Bom, aqui eu fiz uma simulação, né, colocando algum ponto de raciocínio. O valor médio no scanner, R$150 mil, locação média, porque também existe locação, né, de R$4.500, e um custo médio de escaneamento nas clínicas de 130. Aí, obviamente, que existem particularidades, na minha região eu pago menos, ou pago mais, aqui a locação é mais caro, ou mais barato, eu encontro equipamento mais caro, mais barato, acho que aí não importa, aqui o exemplo é esse. Se eu levo isso em consideração, esses valores, né, primeiro ponto que eu tenho que encontrar é o ponto de equilíbrio, né, para alocação. Então, se eu pegar o valor da alocação mensal, dividir pelo custo médio do escaneamento das clínicas, que eu pago hoje, né, de 130, significa que meu ponto de equilíbrio são 35 escaneamentos por mês, porque isso eu já pago hoje para as clínicas, né? Menos que isso, me parece não fazer sentido. Quando eu olho compra, se o scanner custa R$150 mil, o valor das minhas parcelas, eu coloquei ali 4.500, que é igual à locação. Ao invés de eu locar, eu quero comprar o meu próprio equipamento pagando o mesmo valor que eu estaria alugando. Há uma taxa mínima de atratividade de 1,40, que é uma taxa média aí de um financiamento, né, dependendo do seu rating, do seu score, né, mas uma taxa média. Significa que eu vou ter um retorno desse investimento com 45 meses. Então, tem que esperar de 45 a 46 meses para o retorno do investimento acontecer. Não vai acontecer em menos tempo do que isso, usando como parâmetro entre locar, né, e comprar. Como é que eu encontro esse
payback ou retorno de investimento. Aí é na calculadora HP12C ou na planilha Excel. Eu, no final, para quem ficar até o final, e aí o Gleison está aí monitorando, eu vou disponibilizar uma planilhinha em Excel, onde calcula isso com muita facilidade para quem não conhece planilha em Excel. E tem também aqui um videozinho que eu fiz, para quem não conhece a calculadora HP12C, ensinando como calcula, né, esse exemplo aqui, como calcula este número. Até, Jefferson, se você puder mandar no WhatsApp do grupo, pode mandar no WhatsApp do grupo esse videozinho da HP12C, né, que é um videozinho muito simples. Já está lá, já. Né, um videozinho muito simples, não tem áudio, não tem nada, mas só mostrando como eu fiz a conta na HP12C para chegar nesse período. Né? Será que eu consigo mostrar o videozinho aqui, Jefferson? Deixa eu ver. Eu vou testar aqui, vamos ver se vai passar aí. Está passando para vocês? Tá. Então, olha lá, 15 mil reais. Eu vou voltar aqui porque ele está meio rápido. Deixa eu ver onde eu travo aqui. Ó. Então, você vai colocar ali o valor, 150 mil reais. Vai colocar no PV. Não sei se vocês perceberam ali que fica em azul no PV, que ele é meio rápido. Né? Aí você vai colocar o valor da prestação, 45, o CHS, porque ele troca o sinal, né? O CHS vem de change sign, né, do inglês, então troca o sinal. Vai colocar no PMT, que são as prestações. 1,40 vai colocar lá no I, que é a taxa de interest, né, que vem do inglês. E aí você vai apertar o N, e o N é o prazo. E aí sai como resultado ali 46 meses. Tá? Se a gente for fazer isso no Excel, ele vai dar 45, alguma coisa, porque na HP ele só dá números inteiros quando a gente fala de tempo. Ele não dá números fracionados. Já no Excel, ele dá o número exato com decimais. Então, eu trouxe aqui porque eu não sei se vocês conhecem a calculadora ou não. Inclusive, hoje em dia, você tem a calculadora, você pode baixar gratuitamente, né, no celular. Pode baixar no iPhone, no Android. Antigamente, você tinha que comprar a calculadora, a máquina, tal. Hoje em dia, você tem gratuitamente aí em todas as plataformas, aí, assim como também em computador. Acho que vocês já perceberam que eu gosto muito da calculadora HP12C, né? Porque como financeiro não tem como não gostar. E aí a pergunta é, o que eu faço? Eu alugo, eu compro ou eu terceirizo, continuo terceirizando? E a resposta é, depende do estágio do seu negócio e do seu objetivo estratégico. Por quê? Porque a gente pode ter algumas respostas. Primeiro, se o consultório tem uma média mensal menor que 35 escaneamentos, financeiramente é melhor você terceirizar. Porque você vai gastar menos e não vai empatar um recurso, um investimento que você vai colocar na frente. Se o consultório tem uma média mensal maior que 35 escaneamentos e você não dispõe do capital para investimento e ou não possui linhas de crédito para financiamento e ou não está disposto a correr riscos a longo prazo, financeiramente, é melhor você locar. Porque se você não tem, né, o recurso, não tem linha de crédito, não tem jeito, melhor é locar do que você terceirizar. Se o consultório tem uma média mensal maior do que 35 escaneamentos e você dispõe de capital para investimento e possui linha de crédito para financiamento e pensa a longo prazo, é melhor você comprar e investir. Por que eu estou falando em pensamento a longo prazo? Porque a gente já viu que, baseado na alocação, o retorno de investimento é 45 meses. Então, se eu estou predisposto a esperar todo esse tempo, 4 anos, né, para o retorno de investimento acontecer, eu faço o investimento. Senão, não adianta, senão eu vou me arrepender e vou acabar não atingindo o objetivo estratégico que eu queria. Faz sentido para vocês essa linha de raciocínio?
Até queria ver o Heitor, porque o Heitor já teve a oportunidade de comprar e depois vendeu, né, Heitor? Desativar. Oi, consegui desativar. Sim. Tô com som agora, né? Assim. Sim. Eu aguardei 2 anos, avaliei o mercado. Eu trabalho no interior, uma cidade de 30 mil habitantes, uma região com aproximadamente 150 mil habitantes. Um número de dentistas aproximado de 200 a 300. Então, eu aguardei um período vendo a procura dos profissionais para a minha clínica. Ela foi aparecendo, 1, 2, 4, 6, 8, 10 profissionais pedindo. Aí eu resolvi adquirir um scanner. O que eu fiz? Procurei usado no mercado. Então, um novo estava 130, 140. Um usado eu consegui por 65. Eu achei que era um bom investimento, até porque eu achava que a demanda inicial ia gerar entre 20 e 30 escaneamentos mês, na imaginação, devido à solicitação de vários colegas que comprassem. Não girou, acabei pagando uma taxa mensal de manutenção de equipamento para ele, se queimasse, eu ter a garantia de ter um equipamento sempre na clínica, não ter que comprar de novo numa queima, né? Enfim, girei 1 ano com ele, foi uma decepção, né? E acabei vendendo novamente muito rápido, tá? É um aparelho de fácil aceitação, vendi pelo mesmo preço que comprei, enfim, mas acabei perdendo 1 ano, mais ou menos uma taxa de R$ 1.180 de manutenção e atualização de software. Mas foi uma experiência muito ruim. Por isso que eu vi esse evento de vocês e me interessei para ver o que está acontecendo, o que está acontecendo nesse momento a respeito disso. Que Hoje, bacana, Heitor. já mudei. Hoje, o que eu fiz? Eu terceirizei. Tem um laboratório de prótese, ele faz. Então, ele cobra R$ 300, me dá 100 e ele fica com 200. Ele vem até a minha clínica e faz o serviço. Entendi. Que bacana, que bacana. E desculpa explorar um pouco mais, Heitor, mas quando você foi fazer o investimento, você planejou, você fez conta de falar, puxa, eu vou gastar isso, tem mais a manutenção, você sabia qual era o teu ponto de equilíbrio, de quantos escaneamentos você precisava para poder ter o retorno do teu investimento, ou foi muito assim, como a gente diz, né, conta de padeiro? Não foi na ponta do lápis. Tá? Eu tenho uma experiência muito grande, eu tenho 34 anos de profissão, eu tenho 22 anos de radiologia. Tá? Eu fiz vários contatos, fiz alguns cursos dentro da área para ver o que estava gerando, o que estava girando, não gerando, girando nas clínicas. Pela procura dos colegas da região toda, eu imaginei 10 colegas me procurando, vai ter de 1 a 2 escaneamentos no mínimo de cada desses colegas. É. Então, com 20 escaneamentos mês, eu achava, vai dar para pagar o custo e dali para frente a tendência é só aumentar no mercado. Não aconteceu isso. No primeiro mês até eu tive um pouquinho de trabalho, o primeiro, o segundo ele foi reduzindo e chegando a praticamente zero. E você acha que teve isso também muito a ver com a questão da pandemia? Ou você acha que isso não... Que pelo que entendi, você pegou exatamente esse período, não foi? Peguei esse período. Também aconteceu isso. Até eu tive que me deslocar. Eu fui a Porto Alegre, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, sou de Frederico Westphalen. Eu fui a Porto Alegre dentro da pandemia. Teve um curso presencial de DSD. Fui lá para chegar mais perto de tudo que estava acontecendo. Me parecia que aquilo ia entrar para dentro das clínicas de uma forma não rápida, mas que iria acontecer tudo isso. E o scanner seria essencial não só para isso, e até para os aparelhos invisíveis, que é a moda, os colegas procurando, e houve muita demanda de cursos de Invisalign, enfim, esse que vocês estão apresentando hoje aqui, o Clean Correct, enfim, os colegas entrando em contato, ligando, você tem scanner, não tem scanner, eu não poderia ficar para trás. Então, eu estou aguardando. Quando deu 2 anos disso esperando, chegou o momento, vou comprar. Na verdade, não girou isso, não aconteceu, né? Não deu aqueles 8, 10 escaneamento semanal que eu imaginava que ia dar no mês, 20, 30. Infelizmente, não sei se eu errei no planejamento, mas eu acho, e não é que não veio até mim esse trabalho, não veio para ninguém da minha região. Os demais colegas também não foram felizes.
É os acertos e erros, não tem jeito, é a experiência vivenciada. É assim que a gente vive, não tem como, né? Mas legal, muito obrigado aí pela tua contribuição, viu? Bom, o segundo caso que eu trouxe é um pouco diferente, né? Vamos pensar aqui na compra de um novo equipamento. Aqui a gente vai usar um pouco mais as ferramentas que a gente, né, falou. Eu estou pensando aqui, puxa, num investimento de 60 mil reais. Eu tenho aqui um incremento no faturamento, né, e custos, né, barra despesas, que está aí embaixo. Então, no primeiro mês, eu vou aumentar meu faturamento em 11 mil reais, no segundo mês, 17 mil reais, no terceiro mês, 21 mil reais, depois vai cair para 2.400, porque tem uma sazonalidade, enfim. E aqui vai tendo os aumentos de receita barra reduções de despesas barra custo. Porém, do outro lado, eu tenho que contratar outros serviços, né? Manutenção, tenho que contratar software, licença, vou ter que contratar alguém para me auxiliar, um consultor, que são essas despesas aqui. Então, eu tenho, por um lado, um crescimento de receita de 87 mil reais, mas eu vou ter um aumento no meu custo de despesas de 17.300 reais. Quando eu olho um fluxo de caixa nisso, então significa que no primeiro mês eu vou investir 60 mil reais, no momento zero. No primeiro mês eu vou ter 11 mil reais de fluxo de caixa líquido, porque é 11. Eu tinha 11, menos 2, sobra 9. Né? No segundo mês, 15 mil, que é 17 mil reais de receita, com menos 2 de despesas, sobra 15. E assim sucessivamente. A um ponto que lá no final, eu tenho aqui 87, né, contra 17.300 de despesas, de custo, e 60 mil de investimento. O que significa que me sobra no bolso, depois de um ano, 10 mil reais. Porém, aqui existe um erro nesta conta. Essa é uma conta de valores históricos. Por que um erro? Porque o valor de 2 mil reais daqui um ano não pode ser somado com os 60 mil reais, que é no momento zero. Né? O dinheiro tem valor no tempo. Eu tenho que trazer isso a valor presente. Como é que eu trago isso a valor presente? Né? Aí é a maquininha HP12C ou a planilha Excel que a gente vai, inclusive, disponibilizar para vocês. Então, esses 2 mil reais aqui, como exemplo, que está no quinto mês, ele no momento zero, ou seja, no mesmo período, no mesmo momento dos 60 mil reais que eu estou investindo, ele vale 1.856,52. Mas será que está certo isso? Aí vamos lá para a prova dos 9. Né? Se eu pegar esse 1.856,52, imaginando que eu tenho ele no momento zero, e aplicar ele à taxa de 1,50, que é a minha taxa mínima de atratividade, por 5 meses, juros sobre juros, no quinto mês eu vou ter exatamente o valor de 2 mil reais. Como é que eu faço? 1.856,52 vezes 1,50% dá 27,85, somo o 1.856 com 27,85 vai dar o 1.884. Segundo mês, 1,5% sobre o 1.884 vai dar o 28,27, que um mais o outro, 1.912. E assim sucessivamente até chegar ao quinto mês. E isso vai dar os 2 mil reais. É a tal dos juros compostos, taxas exponenciais, juros sobre juros. Então, nós temos que trazer cada um desses valores do fluxos aqui históricos para o momento zero, que é o que eu já fiz aqui para vocês nessa planilha. Então, os 9 mil reais, há um mês atrás, ele valia, na verdade, 8.867. O 15 mil reais, há 2 meses atrás, ele vale 14.559. Somando tudo isso, aqueles 10 mil reais se transformam em 5.424,40. E isso é o VPL, o valor presente líquido. Por que ele é líquido? Porque eu tirei o investimento. Se eu tirei o investimento e para trazer esses valores ao momento zero,
usei essa taxa de 1,50, significa que o meu investimento ele é atrativo, porque ele foi suficiente para pagar a minha taxa mínima de atratividade e, ao mesmo tempo, sobrou um valor. Então, seria mais ou menos do que imaginar que esses 60 mil, eu não tivesse 60 mil e vou pegar um dinheiro emprestado no banco. E vou pegar a 1,50% ao mês. Este meu negócio vai ser suficiente para pagar a prestação do banco e me sobrar no final R$ 5.424,40. Como é que eu calculo o tempo, né? Que é o tal do payback, o retorno do investimento? É pegar esses valores presentes aqui e calcular ele acumulado. Então, eu comecei com 60 mil, se o fluxo, o valor presente no momento 1 vale 8 mil, é pegar os 60 mil mais 8 mil, fica 51 mil negativo, ainda eu estou devendo. Aí eu tenho uma receita de 14, passo meu saldo devedor de 36. Tenho uma receita de 15, passo meu saldo devedor para 21. Tenho uma receita de 1.884, meu saldo devedor vai para 19. E assim sucessivamente, até chegar ao 9º mês, aonde eu tenho um valor positivo. A partir daqui, eu tenho lucro, tenho rentabilidade, o que significa que o meu payback, o retorno do meu investimento, ocorreu no 9º mês, entre o 8º/9º, na hora que ele vira positivo. Então, esse retorno aconteceu após 9 meses. Então, a resposta para este investimento, sim, ele é atrativo e viável, pois tem um VPL positivo de 5.424, com uma TIR, que é a taxa interna de retorno, de 3,53, você vê que o 3,53 é maior do que o 1,50. Então, significa que eu vou conseguir pagar o empréstimo que eu fiz a 1,50, ainda me sobra 1,53 no meu bolso. Mas 1,53 não, 2,3 no meu bolso, né? Numa conta simples de fazer. E o payback foi em 9 meses. Então, vale a pena esse tipo de investimento. Como é que calcula? Né? Mais uma vez, aí é na calculadora HP12C, esse já é um filmezinho mais longo, né? Ele requer um conhecimento maior da calculadora HP12C, mesmo assim eu fiz o videozinho aqui para vocês. Então eu vou colocar lá os 60 mil, vou trocar o sinal, e aí, como nós estamos falando de parcelas com valores desiguais, que não são parcelas iguais, constantes, a gente tem que usar essas funções que estão em azul da calculadora, né? Para usar a função azul, eu tenho que usar o botão em azul antes. Então, eu coloco lá GCFJ. GCFJ. E cada um dos fluxos você vai usando desta forma. Cada uma das parcelas, dos valores do fluxo de caixa, no valor histórico, você vai colocando ali. Cada uma delas. É mais chatinho, mas a calculadora faz. Aí aquelas últimas parcelas de 2.000, elas são repetidas. Aí depois que colocou a última parcela, você vai colocar a taxa sua de atratividade. 1,5, vai colocar lá no I e vai apertar o FNPV, né, que é o Net Present Value, né, que é em inglês, que é o valor presente líquido. E ele está dando lá 5.424,40. Né? Aí eu posso querer saber qual é a minha taxa interna de retorno. Então, aí eu vou colocar o F com o IRR, que é Internal Return, Rate Return. Né? Vem do inglês. E a máquina calcula. Não sei se vocês viram lá o running, apareceu rapidinho aqui.
3,53, né, que é a taxa interna de retorno que está ali naquele nosso exercício aqui, ó, 3,53. Como nem todo mundo tem essa facilidade com a calculadora, eu montei uma planilhinha aqui para vocês em Excel, que depois o Jefferson e o Gleison vai mandar para vocês. Ela não está protegida, está aberta a planilha, assim, nós não temos essa preocupação, porque ninguém está aqui para vender software, vender planilha, nós estamos aqui para poder ajudar vocês no conhecimento, melhorar o negócio de vocês, esse é o nosso intuito. Então, eu criei uma aba aqui de investimentos, ativos imobilizados, onde você vai colocar tudo o que você vai investir aqui, aquisição de máquinas, reforma, se tem marcas e patentes, aquisição de equipamentos, software, licença, manutenção que o Heitor falou, e aí você vai colocar aqui, né, aqui o 0, 1, 2 é meses, né? Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, você vai colocando em cada um dos meses os valores que você vai ter de investimento. A planilha eu coloquei até 36 meses. Você vai ver que está aqui até 36 meses. E no final você tem aqui os valores totais de cada uma dessas linhas que você criou ali. Na parte de despesas, a mesma coisa. Eu vou lá e coloco todas as despesas que eu vou ter. Ah, vou ter que ter assessoria, vou ter que contratar um estagiário, vou fazer um marketing, e aqui eu vou colocar cada um dos valores que eu pretendo investir nesse negócio para ele dar certo, né? Também aqui 36 meses, e no final você tem lá os valores. Você vê que essa planilha foi o mesmo do nosso exercício, né? Eu usei aqui, ó, 60 mil de investimento e 17.300 de despesas, né? Custo barra despesa. Receita. Ah, eu imagino que vou ter um aumento de faturamento no primeiro mês de 10.600, no segundo 16.600. Aqui eu sempre coloco o valor líquido, já deduzido de impostos, né, para ficar fácil. Né? O teu contador pode dizer qual é o teu imposto se vocês ainda não sabem. E aí coloca aqui o valor mês a mês durante o período. Nesse exercício aqui, 36 mil, dá 82.500. Mas eu vou ter também outros ganhos de redução de despesas e custo, porque nesse equipamento que eu comprei, ele vai me diminuir meus insumos, vou gastar menos material de escritório, e um mais o outro, eu vou ter aqui uma redução de 82.500 e com despesas 4.800, que um mais o outro dá 87.300. Não sei se vocês lembram, mas é exatamente aquilo que estava na nossa planilha lá, né? E aí aqui a planilha calcula para vocês automaticamente o retorno de investimento. Ele faz o fluxo de caixa líquido, né? Como ele ficou, de investimento, de aumento de faturamento, de redução de despesas, e o fluxo, né, líquido aqui. E a cada um desses fluxos ele traz aqui o valor presente e calcula o retorno do investimento. Basta vocês colocarem aqui a taxa mínima de atratividade. Para o Jefferson é 5%, não é 1%, não é 1,5%. Aí, ó, já deu negativo. Ó, aqui embaixo que está escrito, ó, sem payback. Ou seja, este mesmo investimento, se eu quisesse que o negócio rendesse 5% ao mês, não vai render, não dá retorno. Ah, se for 4, continua sendo valor negativo, ou seja, este negócio não vai me render acima de 4, a gente já sabe aqui, ó, 3,53, né? Tá aqui a taxa. Então, puxa, mas se for 3%, aí dá. Olha lá. Se a minha taxa mínima de atratividade for 3%, o negócio, em 12 meses, ele dá esse retorno. Então, aqui ele calcula automaticamente aí para vocês, tá? É uma maneira muito simples, planilha aberta, né? Não tem muito segredo, né? Aqui eu fiz um resumo, que é aquele mesmo que a gente usou lá, que eu usei na apresentação para vocês, porque às vezes fica mais fácil de a gente enxergar na tabela desta forma, ao invés naquele fluxo.
Então, eu faço lá e aqui eu consigo olhar um pouco os números melhores, né? Aqui também está em 36 meses, embora no exemplo lá eu fiz em 12. E fiz, inclusive, aqui o tira-teima, a prova dos 9, para ficar fácil para vocês entenderem, né? E nessa mesma planilha, na última aba aqui, tem esse racional que eu fiz ali do compra barra aluguel barra terceirizar, né, o scanner. Aqui também é a mesma coisa, basta você colocar aqui o valor médio do scanner que você pretende comprar ou não, o valor de locação na sua região e a tua taxa mínima de atratividade, que aí a planilha vai te calcular aqui, né, o payback. Se a gente pegar aí o caso do Heitor, que ele falou que, se não me engano, 130 mil, ou, aliás, ele comprou era usado, né? Mas vamos colocar aqui um exemplo de 130 mil reais, vamos dizer que o aluguel seja 4 mil, Jefferson, tá bom? 4 mil? Vamos dizer que seja Eu acho 4 que mil. pode até achar, dependendo da marca, às vezes acha. E uma taxa de retorno, sei lá, de 2%. Aí já vai para 53 meses, né, o retorno de investimento. Você vê que na planilha ele dá decimal. Na calculadora ele vai colocar para você, nesse caso, 54. Qualquer decimal, né, acima do inteiro, ele arredonda para cima, tá? Na HP12C. Então aqui eu trouxe a planilhinha para facilitar, né, para vocês. Mas ao mesmo tempo, como eu falei desde o início, tendo dúvida, procura a comunidade, procura a gente troca ideia, o que a gente puder ajudar vocês, por uma coisa simples, a gente vai ter, né, o prazer aí, a satisfação de ajudar vocês e fazer vocês crescerem, se desenvolverem, né? Isso é, assim, de muita importância para a gente, tá? Bom, da minha parte era basicamente isso. Eu queria ouvir um pouquinho vocês, se faz sentido o que a gente discutiu, se ajudou em alguma coisa, se vocês estão com dúvidas, enfim, como a gente pode, né, ajudar mais vocês aí. Tem um chat aqui, deixa eu ver. Vinícius, você explica um pouquinho melhor, porque eu não sei que hora você mandou esse seu chat, e aí eu não tinha visto antes, que eu estava com o chat fechado. E eu não sei exatamente que momento que você fez essa pergunta aqui. Ele perguntou como você trabalha isso quando o investimento é feito à vista. Da mesma forma, né? Se nós estamos falando desse exemplo aqui, Vinícius, do segundo aqui, da mesma forma, né? Porque quando eu tenho dinheiro, eu tenho que cuidar do meu dinheiro, tenho que preservar ele. É aquilo que eu falei. Hoje, o teu dinheiro, eu não sei onde você está aplicando o seu dinheiro, o seu capital investido, mas você tem uma taxa lá de rentabilidade. Se está numa renda fixa, se você for conservador, você olha lá se está tendo 1% ao mês de rentabilidade, porque tem impostos, né? Você vai ter que pagar imposto de renda. Então, assim, hoje em dia, infelizmente ou felizmente, você vai ter lá 1,2 no máximo de retorno de investimento. Se você está mais arrojado, né, correndo mais riscos, se você estiver em ações, aí você vai ter uma outra taxa. Então, eu faço essa conta exatamente considerando a minha taxa mínima de atratividade. O quanto eu espero, no mínimo, que o negócio, né, que o investimento que eu vou fazer tenha rentabilidade. Uso 2 pontos. O primeiro é a taxa e o segundo é o prazo de retorno do investimento. Eu posso esperar 5 anos, o Jefferson pode querer esperar 3 anos e você, de repente, pode querer esperar só 18 meses, né, o retorno do investimento. Neste exemplo aqui, significa que em 9 meses, aquele investimento que eu fiz de 60 mil voltou no meu bolso com a taxa mínima de atratividade de 1,50 por mês. Então, depois de 9 meses, eu tenho meus 60 mil reais de volta, corrigido a taxa de 1,5%. Além disso, me trouxe um lucro, um resultado de 5.424.
Por quê? Porque a taxa interna é maior do que 1,5. Lembra que eu falei que se eu quisesse pegar esse dinheiro, esses 60 mil reais, pegasse de um banco, eu não ia ter que pagar para o banco? Quando eu pago para o banco, eu estou pagando o principal mais os juros. Depois de 9 meses, eu liquidei o banco e me sobrou ainda 5.424. Se eu mesmo sou o banco, significa que voltou o principal que eu investi mais os juros. Consegui responder a tua pergunta? Fiz um investimento em um novo tomógrafo, porque senão iria sair do mercado. 40 mil habitantes e abriu 3 concorrências com tomógrafos novos. Sei que foi um investimento de risco, mas eu ou era isso ou fechar. Posso ver uma consultoria pessoal? Lógico, sim, sem dúvida. Estamos aqui à sua disposição, sim. Cada caso é um caso, né? Sem dúvida. É por isso que quando eu falo lá de descrever o investimento, são todos esses objetivos estratégicos. Muitas vezes eu tenho que fazer por uma questão de sobrevivência e não necessariamente vou ter o retorno esperado naquele tempo, mas eu tenho que ter este planejamento, eu tenho que estar ciente disso, eu tenho que estar consciente do que eu estou fazendo, dos riscos que eu estou correndo. E o principal, como a gente pode, de repente, achar um outro caminho. É importante buscar realmente assessoria para que pudesse, que possa, aliás, né, suportar de conhecimento, porque isso é importante. É como também todo mundo, né? Quando precisa de um médico, você vai no médico especialista, você vai lá para poder buscar a opinião de alguém que tem conhecimento mais aprofundado. Então, sim, totalmente à tua disposição, sim. Tranquilo. Wander, enquanto o pessoal vai, às vezes, procurando fazer alguma mensagem, desde já eu te agradeço o seu tempo, o seu planejamento aí de fazer, montar essas planilhas. Eu já anotei todos os participantes, a gente vai ter aqui o contato deles e vai mandar individualmente essa planilha em Excel. O Gleison vai mandar individualmente para todos que ficaram até o final. A gente tem aqui a relação, então todos vão receber. E caso alguém tenha mais alguma dúvida, a gente pode estar fazendo alguma consideração ou, se todo mundo der por satisfeito, a gente pode encerrar, né, Wander? O que eu preparei foi isso, exatamente para a gente aprofundar. Eu sei que, às vezes, para quem não está acostumado, né, acaba sendo muita informação, mas eu tentei pegar 2, 3 casos principais e, assim, sendo bem didático para ter entendimento, não é só simplesmente fazer conta, né? É entender o que está sendo feito. Não, mas vai ser legal, porque às vezes a gente faz muito investimento, quando a gente vai fazer um investimento, a maioria das vezes a gente vai num congresso, ouve muitos vendedores, os vendedores colocam a gente vamos dizer assim, no paradigma deles ali, na meta da empresa, e aí a gente vai pelo impulso, vai muito assim pelo feeling na hora do que a marca A falou, no que a marca B falou. A gente não tinha uma planilha dessa para fazer uma conta, de repente, até rápida, para fazer um investimento, uma suposição do investimento, para a gente colocar uma despesa ali para ver essa questão do payback. Eu acho muito interessante isso. Porque o colega comentou que ele fez o investimento porque entraram 3 concorrentes. É uma situação. Mas quantas das vezes a gente não procura fazer um investimento numa tecnologia, porque disseram para a gente que é bom, e de repente a gente tira o dinheiro de uma aplicação que estaria rendendo mais.
né? E E aí todo a o gente risco, né? começa a E todo o olhar, risco né? envolvido, né? Todo o Sim, risco envolvido, né? Que pode queimar o equipamento, manutenção, tem todo um risco envolvido. E tudo isso tem que ser, né, também considerado. sim. E é como eu falei no início, né? É um negócio, seja uma clínica, seja um consultório, é um negócio. E a gente tem que encarar isso como um negócio, né? Tem que ser frio e calculista, para É poder o que falar, eu te puxa, falo, né? É o que eu te falo. A minha vontade é transformar. Eu saí de uma em presidiário que eu era, a clínica. Uma vez eu fiz uma palestra lá para os funcionários da clínica e falei que eu queria deixar de ser pai deles, no sentido de pegar na mão de cada um e ficar corrigindo como se fosse um pai ali dos funcionários em relação à atividade de cada uma dentro da clínica. Então, teve uma época na clínica que, para eu viajar 15 dias, eu tinha que fechar a clínica. E quantos colegas ainda não passam por essa situação, né, na radiologia, no consultório clínico também, no ortodontista, que de repente ele tem uma cadeira e quando ele sai de férias, fica só as funcionárias atendendo telefone e como se diz, a fonte de receita, de repente para porque tirou férias. Isso aconteceu muito é, comigo. E eu hoje eu tenho vejo, uma empresa. Eu posso dizer que eu saí dessa questão de dependência total do Jefferson para a clínica rodar, mas a minha vontade, que é o que eu te falei, de transformar minha clínica num negócio. E no negócio seria que ela pudesse render o que ela rende hoje, sem precisar do Jefferson estar lá dentro. E aí, é claro, não que eu quero transformar a saúde, o diagnóstico, num negócio financeiro, mas é ter autonomia de vida. Não é deixar de ser radiologista, mas é ter uma qualidade de vida como radiologista. E o ortodontista também quer isso. é, Então, é nesse sentido que o negócio faz sentido para a gente. eu vejo muito as pessoas preocupadas em vender, em crescer, em aumentar faturamento, e pouco preocupado com a gestão, pouco preocupado em gerir o negócio, gerir a lucratividade do negócio. Nem sempre vender é a solução. Muitas vezes o vender, se eu vendo mal, eu aumento o meu problema e não reduzo, é o inverso. Então, a gente tem que ter uma visão, né, do sistema, tem que ter uma visão de gestão do negócio, para poder realmente crescer, fazer as boas escolhas que eu sempre falo. Você, quando está dentro do negócio, você tem que imaginar ele não estar dentro do negócio. Quando a gente fala de prolabore, né, a gente já teve essa discussão, né? Prolabore é um salário de um profissional que estaria fazendo o que eu faço hoje dentro da minha companhia. Esse é o prolabore. Se eu não tiver hoje na companhia, eu tenho que contratar alguém para continuar a fazer o que eu estou fazendo. Então, prolabore deveria ser o valor médio daquele profissional para executar aquele trabalho. E o pessoal confunde lucro, dividendos, ou o que eu gostaria, o que eu mereceria, né, receber pelo investimento que eu fiz, aí é uma outra história. Aí está virando realmente proprietário. Aí é lucro, é dividendos. Só que você só vai ter lucros e dividendos, né? Aliás, só vai ter dividendos se você tiver lucro. Então, eu tenho que trabalhar no lucro, maximizar o lucro, que ele vai me garantir eu ter o adicional, né, o variável. E o pessoal confunde muito essas coisas. Mas eu acho que, tendo a comunidade, as pessoas tendo interação, conhecendo esses assuntos, nós, né, tendo esse espaço junto a vocês, se vocês acharem que vale a pena também se não achar, né, sem nenhum problema, que a comunidade serve para isso, a gente vai podendo aí suportar aí as dores de cada um e tentando melhorar aí o negócio e também a qualidade de vida, né, de vocês. E se você aceitar, eu queria te convidar para fazer tipo uma entrevista, você contar direitinho essa história do... Você já me contou essa história várias vezes, mas não em detalhes. Eu estou curiosíssimo para saber o processo da Skin Cariol. Você vai ter que... Você está Escrever ao um vivo, livro. tem testemunhas,
Então, aqui escrever um agora eu estou livro. te colocando no canto, nas cordas, para você um dia marcar para a gente para falar como é que foi essa jornada, né, de levar uma empresa que queria crescer e não conseguia competir com as outras empresas do mesmo segmento e se tornou a empresa mais lucrativa do mundo, né, que você falou. Não é uma questão de mais lucrativa do Brasil. Ela foi listada, né, dentro do segmento, como você me falou uma vez, no mundo, de todas as empresas mundiais de cerveja. A Skin Cariol foi a mais lucrativa. E aí foi onde ela começou a ser vista, né, pelos players do mercado. Exatamente isso. É toda uma estratégia, toda uma escolha, né? Nós, por exemplo, nessa época, sabíamos que precisávamos entrar com cervejas de melhor valor agregado, né? As micro cervejarias estavam crescendo, então, puxa, precisamos entrar nesse segmento. Aí fizemos a aquisição da Baden-Baden, né? A primeira cervejaria que a gente comprou. Depois até perto aí do nosso amigo aí acho que foi o Heitor, né, que é perto de Porto Alegre, né, naquela região, compramos a Eisenbahn, né? Eu lembro quando fui para lá para comprar a Eisenbahn, fazer a aquisição da Eisenbahn, enfim, várias outras marcas que a gente foi comprando, aumentando o portfólio. Mas tudo isso é estudo, é estratégia, né? Competição, é acirrado, o mercado era muito tenso, competir contra a Ambev não é fácil, né? Muito pelo contrário, mas a gente fez as escolhas. Nós não quisemos ser grandes como a Ambev, porque a gente sentiu que nós não iríamos perder. Era uma luta, assim, que a gente mais ia apanhar. Wander? Eu que travei ou ele que travou? Quem está online Dá aí? para se Ele que ver travou. lá online. Ele travou. Eu Você tinha travei? travado, você tinha travado. Puxa, desculpa, eu continuei falando aqui e nem vi. Parei Mas, aonde? Aonde eu mas, travei? mas não preocupa, você vai contar isso em detalhes, não adianta você fugir. Tá vendo? Até a internet travou quando se fala nessas coisas, tá vendo? Você Mas é vai só contar em resumindo, né? detalhes para a gente. Porque A muitas gente das fez vezes a a gente escolha de ser a tem. melhor, entendeu? É Sim, o porque melhor rendimento do ramo de bebidas, não será maior, né? Só que poucas pessoas conheciam, porque a Ambev tem ações cotadas na bolsa, então todo mundo sabe. Agora, né, o grupo Skin Cariol não, era um grupo capital fechado, né, limitada, então nem todo mundo tem acesso às informações. E aí a gente fez essas escolhas. Mas aí um dia nós vamos contar esse papo aí, vai ser um papo legal. ó, o João aqui falou que depois da sua aula, virou uma HP. Está processando, pensando. Ó, João, assim, a minha parte de professor começou com HP12C, né? Há muito tempo atrás, e eu comecei dando aula, né, de matemática financeira com HP12C. Então, conheço muito da maquininha, é realmente sensacional a máquina. Pensar que ela foi criada lá em 1940 e pouco, né, depois da Segunda Guerra, e até hoje é a máquina assim, mais utilizada, né? Mas é muito bacana. Eu até aconselho, né, que todo mundo saiba, aprenda matemática financeira, né, na HP ou na planilha Excel, onde se sentir mais confortável, né? Mas o importante é entender os conteúdos, né, o conceito de matemática financeira, porque a gente usa no dia a dia. Você vai comprar uma calça, você vai lá, parcela ou não parcela, paga à vista ou não vai. A todo momento a gente está com essas dúvidas, né, ou com essas decisões. E Precisando tudo isso faz escolher, né? sentido. Então tem que saber escolher. É uma pena que é, é que eu sou muito assim, eu gosto de explicar, né? Eu, por exemplo, não sei fórmula nenhuma, conheço tudo de matemática financeira, de economia, mas se você pedir uma fórmula, eu não sei escrever a fórmula, né? Mas eu vou por, né, decomposição, né? Eu sei qual é o raciocínio, qual é a lógica, e acabo praticando de uma certa forma a fórmula, mas sem decorar a fórmula nenhuma. É engraçado isso. Muito Mas, bom. gente, muito bom. Jefferson, obrigado mais uma vez aí Eu que te pelo agradeço. convite, pelo desafio. Gleison aí pelo apoio, tá quietinho aí.
Heitor, obrigado aí por tuas considerações, tua participação, foi muito legal aí, prazer aí conhecer vocês, Vinícius, Hélio, Thaís, Rosângela, João, enfim, todo mundo aí que está participando. Obrigado mesmo aí pelo momento, né, pelo dia, pela noite. Obrigadão. E obrigado para todos que estão aqui com a gente até agora. E parabéns e até amanhã. Amanhã tem mais um dia com o pessoal da Clear Correct, com a Thaís. Thaís que vai estar falando com a gente amanhã, contando um pouquinho sobre a Clear Correct e como ela pode ajudar o dia a dia das clínicas. Depois a gente pode, de repente, até fazer uma análise de todas as opções aí de tratamento, desses planos, Jefferson. Boa. A gente pode fazer uma análise financeira, né, para o grupo. Falar, olha, dentro da ótica financeira, né, qual plano é melhor, qual a empresa que é melhor, né? Porque eu acho que todas elas, eu não sou, né, especialista, então, por favor, leve isso em consideração, né? Mas eu não sei qual delas é melhor, qual a marca é melhor, se tem peso ou não, né? Ou se no longo, assim, acaba sendo muito similar uma coisa com a outra. Mas depois eu procuro, então, aqui, ó, a Rosângela e a Thaís que ainda estão aqui, eu posso procurá-las e para elas orientarem para quando o tipo de tratamento técnico, e aí você usar as tabelas das empresas para avaliar não só a questão de eu vou trabalhar com a empresa X porque eu vou visar o desconto que ela dá. Então, se a gente avaliar concorrentes que têm a mesma qualidade técnica, né, que vai entregar o mesmo resultado, por que usar A ou B sem avaliar a lucratividade do tratamento, né? Do custo, tempo, tudo. E pode ser uma coisa bem interessante você montar para o grupo aqui. A gente monta, mas só tem interesse, se o grupo tiver interesse, a gente faz aí um estudo. A Rosângela, uma vez eu estava conversando com ela que me contou a questão lá do grupo, lá de Goiânia. Não, ela não me contou do grupo de Goiânia, não. Eu fiquei sabendo do grupo de Goiânia lá que tabelou o preço por baixo, incentivado pela empresa, né, de alinhador. E aí ela me contou que o preço que colocaram é o preço que essa empresa conseguiu de financiamento em banco para pagamento do tratamento. Então, o banco empresta 12 mil e aí todo mundo começou a cobrar 12 mil. Então, vai ser legal você montar uma aula aí de atividade para o ortodontista, para ele avaliar qual tratamento está dando retorno e tal. Vou bolar isso com elas. Com certeza. Mas muito bom. Tá bom. Gente, obrigado mesmo aí por todos. E eu encerro aqui com o nosso cumprimento e despedida. Até logo, gente. Obrigadão. Até logo, gente. E até Obrigado amanhã. aí a todos, viu? Até amanhã. Tchau, tchau.